horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa.
Ao anunciarmos o nome da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, o fazemos convictos da verdade e fundamentados nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse ele: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. O senhor Aldo Almeida dos Reis vinha sofrendo há 20 anos com infecção no ouvido, desconforto que, além das dores, o deixara surdo. Os medicamentos indicados pouco aliviavam os sintomas e ele continuava sofrendo. Porém, ele clamou pelo poder e misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e suplicou que esses santos benditos aliviassem o seu padecer. Assim, confiante, passou a fazer uso continuado de água e de óleo ungidos nos ouvidos. Decorridos alguns meses dessas providências de fé, o senhor Aldo ficou livre daquele processo infeccioso e recuperou a audição e o bem-estar. Bênçãos pelas quais direcionou ações de graças ao poder celestial, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, como informou em seu depoimento de fé, remetido de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, no mês de novembro de 2022. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Nova Califórnia, Rondônia, com reuniões quinzenalmente aos domingos às 11 horas da manhã, Rua dos Pioneiros, sem número. Machadinho do Oeste, Rondônia, com reuniões aos sábados e domingos às 19 horas e quinzenalmente às terças-feiras às 19 horas e 30 minutos. Avenida Tangará, número 3478, Centro. Humaitá, Amazonas, com reuniões às quintas-feiras e aos sábados às 19 horas e 30 minutos e aos domingos às 19 horas. Avenida das Flores, número 333, bairro São José.
temente ao Senhor, e as criancinhas crescendo em amor, todas com fé e muito fervor, também louvando a Deus pelo Consolador. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pelo seu grande amor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pelo Consolador. Vejo o poder de Deus se manifestando com os grandes milagres, se multiplicando. Minha igreja recebe tantas graças sem par, por ser um povo feliz, é que está sempre a cantar. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pelo seu grande amor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pelo Consolador. Nossa Santa Formosa, nosso Consolador, nossa Mãe gloriosa, nossa vida e amor, está sobre nós com o seu grande poder. Por isso a gente não cansa de agradecer. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pelo seu grande amor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pelo Consolador. Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar das reuniões realizadas na sede e nas congregações desta Igreja Apostólica. Se o Senhor, a Senhora e você, jovem,
são ouvintes assíduos ou se estão nos ouvindo há pouco tempo, é chegado o momento de vir conhecer mais de perto as atividades desta igreja. Participando regularmente das reuniões, aprenderão mais a respeito da doutrina e dos ensinos que divulgamos e terão oportunidade de se integrarem ao ambiente apostólico. Participarão dos momentos de adoração e de oração e serão muito abençoados, uma vez que estarão diante de Deus Pai, vivo e todo-poderoso, do seu Divino Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus, eterno Salvador, bem como da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos anjos e santos da glória celestial. Poder este que reveste esta igreja de virtudes e de unção divinas. Sugerimos que organizem o seu tempo a fim de que possam participar das reuniões que são realizadas na sede apostólica ou nas congregações, cujos endereços, dias e horários são divulgados através deste programa A Hora Milagrosa e no site oficial www.igrejaapostólica.org. Serão todos muito bem-vindos às reuniões desta Igreja Apostólica. O sacramento da Santa Comunhão é realizado nesta Igreja Apostólica sob as orientações que nosso Senhor Jesus Cristo transmitiu à Santa Vó Rosa no passado, quando ambos restauraram e passaram a dirigir esta obra de caridade e fé. No momento da oração rogativa para a unção dos elementos eucarísticos, o pão e o suco da uva, nosso Senhor Jesus realiza o milagre da transubstanciação, tornando-os em alimento espiritual, o corpo e o sangue de Cristo. Este é um mistério dos céus e uma grande dádiva do amor de Deus Pai para seus filhos e filhas. Nosso Senhor Jesus nasceu de uma virgem pura e santa, pois nela não havia o pecado original como nas demais criaturas humanas. Deus Pai anulou naquele pequeno ser a influência do pecado original. Decorre daí o fato dela haver sido merecedora da saudação do arcanjo Gabriel. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, porque achaste graça diante de Deus. Consequentemente, o corpo santo de nosso Senhor Jesus não sofreu a influência do pecado, porque a sua mãe era santa e imaculada. Eis porque, no sacramento da Santa Comunhão, nosso Senhor Jesus alimenta, com o seu corpo e o seu sangue, a fé, a alma e a união espiritual daqueles que dignamente dele participam. Prezado ouvinte, creia com verdadeiro entendimento no valor espiritual e no significado desse sacramento divino, organizado nesta Igreja Apostólica, conforme orientações do Divino Salvador, acatadas fielmente pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, a fim de que, dele participando, possa ser alimentado espiritualmente pelo pão vivo que desceu dos céus, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Cascavel, Paraná, com reuniões aos sábados e domingos às 19 horas. Rua Agostinho dos Santos, número 1883, Jardim Alvorada. Marabá, Pará, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19 horas, domingos às 11 horas da manhã e às terças-feiras às 19 horas e 30 minutos. Na folha 23, quadra 14, lote 18, Nova Marabá. Colorado, Paraná, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19 horas e 30 minutos e aos domingos às 10h30 da manhã. Rua Amazonas, número 170, Centro. Americana, São Paulo, com reuniões aos sábados às 18 horas e aos domingos ao meio-dia.
e na primeira terça-feira de cada mês, às 19h30. Rua Gabriel Pinheiro Chaves, número 106, Jardim Amélia. Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. A senhora Jurema Rosa dos Santos relatou que, em 2020, o marido dela, senhor Fideli, foi protegido das consequências de um acidente de percurso, bênção pela qual ambos são agradecidos a Deus Pai e aos seus santos. Naquela ocasião, esse senhor conduzia seu veículo por uma estrada, quando, ao ver um motociclista em sentido contrário, saiu para o acostamento e seguiu até onde havia espaço para transitar. Assim que ele parou, cedendo passagem ao motociclista, este continuou em frente e a colisão frontal foi inevitável. O impacto arremessou a motocicleta sobre o veículo e derrubou o condutor ao lado da porta do motorista do carro. Diante da situação inesperada, o senhor Fideli havia clamado pela proteção divina e foi atendido, pois tanto ele quanto o motociclista saíram ilesos do acidente, apesar do susto e dos prejuízos materiais. Reconhecidos aos céus por aquele livramento, esse senhor e a esposa, senhora Jurema, direcionaram ações de graças a Deus Pai, à Virgem Maria Santíssima, ao nosso Senhor Jesus, extensivas à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e ao Poder Celestial. Em depoimento de fé, prestado em junho de 2023, remetido de Machadinho d'Oeste, estado de Rondônia. Pela saúde
Jesus, cantando vivo eu te exaltarei eternamente, ó Senhor, por preservar a minha vida. Imensurável é a emoção que sinto me envolver, muita alegria no meu coração pela chance de viver. Imensa é a minha gratidão, satisfação e calma. Por isso expresso o meu louvor, minha convicção de alma, pela saúde que me desse, ó Virgem Maria, cantando vivo eu venerarei-te para sempre, ó Rainha, por cuidar sempre desta filha tua. Pelas orações, portanto resoluta em minha fé em Jesus, meu Salvador, e crendo na Santa Rosa como Espírito Consolador, que me desse, ó Santa Voz Rosa, cantando vivo eu louvarei sempre o teu nome, ó Mãe bondosa, por me ensinar a ser filha de Deus, pelo amparo que me desse, ó Santo Irmão Aldo, cantando vivo eu. Por isso devo ser fiel a Jesus amado, até o dia determinado para eu viver eternamente na glória
Convidamos os prezados ouvintes para que venham visitar a sede desta Igreja Apostólica, instalada em São Paulo, capital, na Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4.395. Nossas reuniões são realizadas às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. Serão todos muito bem-vindos. A Hora Milagrosa também poderá ser ouvido através das seguintes emissoras de rádio: Rádio Difusora FM 97,9, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Ouça aos domingos, às 10h10 da manhã. Rádio Difusora FM 107,1, Guarapuava, Paraná. Diariamente, às 23 horas. Rádio Vale do Rio Madeira, AM 670, Humaitá, Amazonas. Ouça de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Catanduva, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. E quinzenalmente, às quintas-feiras, às 19h30. Rua Poloni, número 57, Vila Bela. Colinas do Tocantins, com reuniões às quintas-feiras e aos sábados às 19h30. Rua Magalhães de Almeida, número 164, bairro Novo Planalto. Humaitá, Amazonas, com reuniões às quintas-feiras e aos sábados às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Avenida das Flores, número 333, bairro São José. Barra do Piraí, Rio de Janeiro, com reuniões aos domingos às 10h30 da manhã. Rua José Alves Pimenta, número 1713, bairro Matadouro. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. A pedido dos pais da menina de 8 anos de idade, a Ana Alice Oliveira Santos, a senhora Andrelina Magnólia de Freitas Souza clamou aos céus em favor dessa criança, que febril fora hospitalizada. Apesar dos resultados de diversos exames, a menina continuava sem diagnóstico. Com esperança e fé, uma avó, senhora Fátima de Jesus Oliveira, e os pais da criança pediram que a senhora Andrelina colocasse o nome da filha na caixa de pedidos de oração, que é apresentada aos céus durante as orações finais das reuniões apostólicas. Decorridos 20 dias de hospitalização, os médicos finalmente conseguiram identificar a causa do processo infeccioso que deixava a Ana Alice adoentada. Daí a mais 30 dias de tratamento médico hospitalar, ela sinalizou a melhora desejada e recebeu alta. Expressando agradecimento aos céus, os pais dessa menina, senhora Mauri Vieira dos Santos e senhora Amanda Aparecida Oliveira Santos, autorizaram o relato da bênção que possibilitou a significativa melhora da filha e que a livrou de um período maior de hospitalização,
previsto inicialmente para 6 meses. Ficou sujeita apenas ao uso de medicamento específico e ao acompanhamento médico pelos próximos 12 meses. Por sua vez, a senhora Andrelina é grata e reconhecida à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por haverem atendido ao clamor que a eles elevou em favor da Ana Alice, como informou em depoimento de fé remetido de Itapajipe, estado de Minas Gerais, no mês de agosto de 2023. Um dos maiores desejos que eu tinha na vida era cantar para Deus e o reino do céu. Para a Santa Vó Rosa, minha mãe querida, Jesus, nosso Salvador, e a Virgem Maria. O cantar sempre esteve presente em minha vida. Desde a mais tenra idade até os dias de hoje. Passaram-se muitos anos e eu fiquei assim, com este sentimento na alma, para cantar assim. É o sentimento mais belo que sinto em minha alma, pois me proporciona o amor e a calma. Para enfrentar os meus dias de luta na vida, tendo cantar como arma pra vencer nesta vida. Tenho meu coração cheio de amor, pois eu posso cantar nessa igreja por onde eu for. Para alegrar a mim mesmo e muitas almas que vivem sofrendo no mundo cheio de dor. É o sentimento mais belo que sinto em minha alma, o amor e a calma, para enfrentar os meus dias de luta na vida, e
cantar como arma pra vencer nesta vida. Espalhar pela terra em nome do amor. Eu vejo nos profundos atos do Criador. Pois o cantar tem origem na divina essência, eleva a alma contrita até o Criador. É o sentimento mais belo que sinto em minha alma. O amor e a calma para enfrentar os meus dias de luta na vida e tendo cantar como arma pra vencer nesta vida. Estamos apresentando a Hora Milagrosa. E na sequência vai falar-lhes o pastor Clóvis José Aguiar. Ó prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa, com muita alegria, com muita satisfação que lhes apresento nesta hora os meus cumprimentos. Desejando muito que a bênção preciosa, gloriosa e especial de Deus o Pai Celeste, bem como de todos os seus santos e anjos, esteja recaindo sobre o seu viver, sobre os lares, sobre as famílias de todos os que estão sintonizando este programa Hora Milagrosa nesta hora. Prezados ouvintes, nesse instante quero falar a todos a respeito do poder de Deus, o nosso Pai, que está sendo manifestado nesses dias, nesta terra, para abençoar, para dar paz, para dar saúde, para trazer a felicidade, a alegria e o contentamento, para o viver de todos os que, ouvindo esse programa Hora Milagrosa, procuram confiar, procuram ter fé do poder manifesto nesta terra, pela Santa Avó Rosa e também pelo Santo Primaz Irmão Aldo. Poder representado por esses santos e anjos que está amparando, guardando e livrando de todo o mal, de todos os perigos, aqueles que ouvem o programa Hora Milagrosa, com fé, com amor, com dedicação e que confiam de coração. Digo aos nossos prezados ouvintes que muitos depoimentos de fé são retransmitidos por este programa Hora Milagrosa, anunciando a todos a verdade dos céus, de que pela fé somos guardados, amparados e abençoados por Deus, o nosso Pai, nesses dias. São bênçãos preciosas que são derramadas sobre o nosso viver. São milagres notórios que são testemunhados por ouvintes deste programa Hora Milagrosa que se encontram em dificuldades, um perigo iminente, muitas vezes
Quando percebem, a Santa Avó Rosa, o Santo Primaz Irmão Aldo já está agindo e já está livrando do perigo, que muitas vezes, antes de pedir, eles já estão a nos abençoar. São milagres, ó prezados ouvintes, que são oferecidos para aqueles que têm ouvido, que têm sintonizado esse programa Hora Milagrosa e que, procurando depositar a sua fé, depositar a sua confiança no poder celeste, em Jesus, em Maria Santíssima, nossa Mãe ajudadora, bem como na Santa Avó Rosa, uma Santa Mãe do povo apostólico, Santa gloriosa dos céus, que tem abençoado e guardado, protegido o viver de muitos dos nossos ouvintes. Digo aos nossos ouvintes que o poder de Deus se faz presente entre nós. Com satisfação, lhes digo esta verdade, ó prezados ouvintes, porque é na fé que os ouvintes precisam se apegar nos momentos difíceis da vida, nos momentos de dificuldades, em que muitos se encontram em desânimo. Às vezes estão desanimados com a vida, estão desanimados com tantos problemas, com tantas dificuldades no seu viver, mas quando ouvem esse programa aprendem que não podem ser desanimados, mas ao contrário precisam ter fé, precisam ter confiança. É isto, ó prezados ouvintes, que nós queremos ensinar a todos, que precisam ter fé, que precisam confiar no poder celeste para serem dignos de receber a bênção para o seu viver. Não podem desanimar, não podem desistir das lutas que enfrentam no lidar cotidiano, as dificuldades da vida não podem fazer com que a sua pessoa desanime, que venha a se desencorajar, mas sim é preciso ter coragem. Lembro aos nossos ouvintes o que a Santa Avó Rosa sempre ensinou ao povo apostólico e também aos prezados e amados ouvintes desse programa. Ela dizia: meu filho, confia em Deus, Deus vai te ajudar, Deus te ajudará, confia, meu filho. Dizia a Santa Avó Rosa, procurando encorajar todas as pessoas que chegavam até ela, muitas vezes desmotivados, desanimados, sem fé, sem confiança. E a Santa Avó Rosa procurava sempre encorajar todas as pessoas, o que ela ainda faz nesses dias. Por isso que nós temos divulgado aos prezados ouvintes depoimentos de fé, que são milagres e bênçãos recebidas por apostólicos e também pelos ouvintes de Hora Milagrosa, para demonstrar que a Santa Avó Rosa, Santa Gloriosa dos Céus, que o Santo Primaz Irmão Aldo, bem como Jesus e Maria Santíssima, estão operando entre nós, estão a nos abençoar. E digo, prezados ouvintes, a Santa Avó Rosa, para aqueles que ainda não a conhecem, é uma santa muito poderosa. A Santa Avó Rosa é uma santa que recebeu de Jesus e também de Deus, o nosso Pai Celeste, um poder miraculoso e perfeito. Poder de manifestar nesta terra, nesses dias, a glória, as virtudes e a bênção de Deus, o nosso Pai, isto de maneira integral, ó prezados ouvintes. Isto é, todo o poder de Deus, o nosso Pai, se faz presente entre nós, através desta santa gloriosa, desta santa verdadeira, que está ajudando as pessoas a solucionarem os seus problemas, ajudando a vencer as lutas, as dificuldades, ajudando-os a terem fé, a confiarem, curando as enfermidades, afastando o perigo, as dificuldades, livrando de todo o mal, de todo o sofrimento aos ouvintes do programa Hora Milagrosa, dando felicidade, dando a paz aos lares, às famílias. É uma santa que somente faz o bem, que está
anunciando a verdade, para que através desta verdade tenham fé e sejam merecedores de uma bênção e, se preciso for, de um milagre, prodígio, que pode ser realizado sobre o seu viver, ó prezado ouvinte, para te livrar de um perigo, para te curar de uma enfermidade em que pode ser até desenganado pela medicina, pelos médicos. Muitas pessoas já testemunharam desta verdade e nós temos divulgado diariamente, através do programa Hora Milagrosa. Estes depoimentos de fé são testemunhos, ó prezados ouvintes, de pessoas que, desenganados pela medicina, já não possuíam mais perspectiva de vida, mas quando foram ensinados sobre a Igreja Apostólica, sobre esta santa verdadeira, procuraram ter fé, procuraram confiar e receberam um milagre para o seu viver. E são milagres notórios, maravilhosos, que têm sido realizados nestes dias através desta Santa Gloriosa dos céus, que é a nossa Santa Avó Rosa. É preciso confiar, depositar toda a sua confiança, a sua fé no poder dessa Santa verdadeira, para que sejam dignos, para que sejam merecedores de uma bênção, de um milagre. Outro fator importantíssimo para se receber uma bênção e até mesmo um milagre desta Santa Gloriosa dos céus, que é a nossa Santa e Bendita Avó Rosa, é o mérito, é o merecimento daqueles que procuram ouvir, porque precisam ser sinceros nas suas orações. Quando encerramos este programa, nós apresentamos as nossas orações a Deus, o nosso Pai. Nós apresentamos também as orações de cada um dos nossos ouvintes a Deus, o nosso Pai, pedindo a Ele, a Jesus bendito e Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que os abençoe no seu viver, que lhes dê paz, que lhes dê saúde, que lhes dê felicidade para todo o seu viver, para os seus familiares também, mas precisam confiar, precisam ser sinceros nas orações que fazem no encerramento deste programa. Por isso, prezados ouvintes, precisam também colocar em prática a doutrina e também a disciplina que tem sido anunciado a todos, mas também precisam não somente gostar do que ouvem, mas precisam colocar em prática no seu viver. Precisam colocar no seu dia a dia em prática o que ouvem através desse programa Hora Milagrosa. Assim fazendo, certamente, prezados ouvintes, serão dignos de que o anjo protetor esteja ao seu lado, livrando de todo mal, de todo perigo, de toda a maldade dos homens, e também lhes concedendo bênçãos milagrosas para o seu viver e para o seu lar. Nesse instante, nós iremos orar para apresentar as orações dos ouvintes desse programa Hora Milagrosa a Deus, o nosso Pai. E aconselho que procurem orar com fé, com devoção, com santidade também, ó prezados ouvintes, para que esta Santa Gloriosa, verdadeira dos céus, que é a nossa Santa e Bendita Avó Rosa, possa abençoar o seu viver. Portanto, oro em favor de todos. Santíssimo, glorioso e eterno Deus, nosso Pai Celeste, nesse instante de oração, apresento as orações que fazem os nossos ouvintes, pedindo pela saúde do seu corpo físico, pedindo também para que haja a felicidade no seu viver, para que haja o contentamento, haja o refrigério para o seu viver, para o seu lidar cotidiano. Muitos estão pedindo pela solução de um problema, às vezes de difícil solução, mas o Senhor, ó Deus, através de Jesus, de Maria Santíssima e também da nossa Santa e Bendita Avó Rosa e do Irmão Aldo, abençoe o viver de todos, dando-lhes
da paz gloriosa que existe no seu reino, Senhor, para os lares, para as famílias, para os corações bondosos, para aqueles que contritos estão arrependidos dos seus pecados, de tudo o que fizeram até esse instante no seu viver, mas que querem mudar para serem dignos de uma bênção, de um milagre, dignos de receberem um amparo e a proteção do anjo enviado pela Santa e Bendita Vó Rosa. Por isso peço também ao Senhor Jesus que abençoe os elementos que foram depositados próximo ao aparelho receptor, para que haja essa unção dos elementos, para que ao fazerem uso dos mesmos, possam ser livres das enfermidades, possam ter curados as suas doenças, as suas enfermidades, para serem livres das mesmas, e também para que haja paz nos lares, nas famílias, nos corações, para que haja felicidade no viver de todos, haja solução para os seus problemas, para as suas dificuldades. Que Jesus bendito e Senhor, que o anjo protetor esteja sempre amparando e protegendo cada um dos nossos ouvintes. Portanto, que a bênção preciosa dos céus esteja sobre o viver de todos. Recebam, ouvintes, a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Também dos santos e anjos do reino dos céus. Tenham paz e sejam felizes para todo o seu viver. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.